Vamos aproveitar que a gente está no embalo para responder questões. É bom que todo mundo aprende, certo? Tem uma questão, eu não sei se vocês já fizeram ela, que é pedindo para a gente encontrar o arco cosseno hiperbólico de x. O arco cosseno hiperbólico de x nada mais é do que a inversa do seno hiperbólico de x, no qual a gente tem na questão para conseguir. A gente pode usar a definição do seno hiperbólico de x para encontrar o arco cosseno hiperbólico de x, certo? Mas lembre-se que para a gente conseguir encontrar uma função que ela é inversa, a gente tem que primeiramente definir como é que seria essa função, certo? Então, primeiramente, a gente tem que ter que essa função aqui, que o seno hiperbólico de x, ela deve cumprir dois requisitos. O primeiro deles é ela ser injetiva. Bom, é uma função exponencial, ela já é injetiva, claro, tem como provar, mas nesse caso a gente só vai assumir que ela é injetiva. Mas na hora é importante vocês provarem o porquê disso. Então ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Sobrejetiva, ou seja, a imagem tem que ser igual ao contradomínio, certo? E aqui não é tão trivial você descobrir que essa função ela é sobrejetiva. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar essa função aqui de f e a gente vai fazer o quê? Encontrar o domínio, encontrar o contradomínio e encontrar a imagem dessa função. Acho que é só I e M. Pronto. Domínio. Tem alguma restrição quanto a isso? X pode assumir qualquer valor na reta real. Contradomínio. Bom, aparentemente, também não há nenhuma restrição, certo? Se eu for fazer o gráfico, você vai lá, coloca a reta real também, por completo. O que vai ter uma análise mais minuciosa é sobre a imagem. E para isso, talvez tenha outra forma de responder. Mas a forma que eu encontrei de responder seria usar a tricotomia dos números reais. Se considera os três casos. Primeiro caso, x é igual a zero. Será que o zero pertence à imagem dessa função? E elevado a zero é 1. Menos 0 é 0, né? E elevado a 0 também é 1. 1 menos 1 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0. O zero, então, ele pertence a essa imagem da função. Então, esse caso inicial deu certo. Se o x for maior do que zero, o que acontece? Bom, naturalmente, esse carinha aqui, tentando desenvolver um pouco mais, né? Vira isso, pela propriedade de potenciação. Esse cara aqui, ele é menor do que esse. 1 sobre e elevado a x, ele é menor do que o e elevado a x. Claro, também tem como provar isso, mas para o vídeo não ficar tão longo, admitam que o que eu estou falando é verdade, certo? Como esse cara aqui, ele é menor do que esse cara aqui, e esse cara aqui é positivo, se eu pegar ele e subtrair desse, vai dar também um número positivo. Se eu dividir por 2, também vai dar um número positivo. Em outras palavras, na medida em que x cresce, o f de x também ele cresce. Então, até agora, pelo menos, a gente tem que a imagem, o zero pertence à imagem e também os números positivos da reta real também pertencem à imagem. É tricotomia dos números reais. Falta mais um caso, x menor do que zero. Para isso, vamos chamar o x de menos k, tá? Com k sendo maior do que zero, tá? Então a gente vai usar isso aí só para ficar mais fácil da gente usar a definição aqui da função. Ora, se x é igual a menos k, então nós temos o e elevado a menos k menos e elevado a menos k sobre 2. Isso vai resultar no quê? Usando a mesma propriedade que a gente já viu, vai resultar nisso aqui. Percebam que é bem parecido, bem semelhante com isso aqui. A diferença é que o e elevado a k, no caso o módulo dele aqui, ele vai ser maior do que esse carinha aqui. Então, se eu subtrair uma coisa pequena de uma coisa grande, o resultado daquilo também vai ser um número negativo. Nesse caso, vai ser um número negativo. Se eu dividir por 2, também vai ser um número negativo. Então, na medida em que o x ele decresce, o f de x também decresce. Então, nesse caso aqui, a imagem ela também vai ser os números reais. Tá? Porque na medida em que x tende ao infinito, o f de x também tende ao infinito.
Na medida em que x tende ao menos infinito, o fx também tende ao menos infinito. Logo, ele percorre toda a reta real. Mas olha só, o contradomínio é igual à imagem. Se o contradomínio é igual à imagem, a função ela é sobrejetiva. Se a função ela é injetiva e ela também é sobrejetiva, ela é bijetora. Logo, ela admite uma função inversa. Essa função inversa é única e é justamente essa função inversa que a gente vai querer caçar. Se vocês forem analisar o arcosseno hiperbólico, já vai ter uma diferença, porque a imagem vai ser diferente do contradomínio, perfeito? Então, nesse caso aqui, tá tudo ok, tá tudo perfeito. Basta só a gente encontrar essa função, que ela é inversa, que é justamente o arcosseno hiperbólico de x. Vamos chamar o arcosseno hiperbólico de x, essa função toda de g. Tá? G composta com f é o quê? Eu posso dizer que g composta com f é o próprio x? Talvez não seria interessante. Não seria tão interessante assim fazer isso. Porque se eu fizer só isso, eu estou dizendo que o g é uma função inversa à esquerda. Mas eu quero deixar bem claro que o g é uma função inversa à esquerda e também uma função inversa à direita. Ou seja, que essa g é única. Então eu posso dizer que g composta com f é igual a f composta com g, que é igual ao próprio x. Não conhecemos a g, então isso aqui não nos vai ser útil. O que vai ser útil para nós? Isso aqui, ó. F composta com g. Por quê? Porque eu conheço o formato da f. E eu preciso encontrar quem é a g. E eu sei que f composta com g vai dar o próprio x. Então vamos pensar aqui. F composta com g é justamente f de g de x. Vai ser igual a x. Ora, mas isso aqui, que é o f de x, certo? Leva para isso aqui. Ó, x. Logo, se eu for usar a definição da função, f de g de x vai ser igual ao quê? Ao e elevado a g de x menos e elevado a menos g de x sobre 2 vai ter que ser igual a x. Para não ter que repetir g de x o tempo todo, porque a tinta está acabando, eu digo que g de x é igual a sei lá, m. Só para não ter que ficar escrevendo g de x o tempo todo. Então eu vou ter aqui já vou logo simplificar, tá pessoal? Multiplicar ambos os lados por 2. Então o e elevado a m menos e elevado a menos m vai ser igual a 2x. Perfeito, até agora não temos uma relação aqui, mas talvez se torne um pouco mais difícil a gente encontrar essa função, né? A gente quer o quê? Isolar esse m. Então, encontrar o valor do próprio m, que o m vai ser o g de x, tá? A relação que define o arcosseno hiperbólico de x. Eu vou fazer uma coisa aqui, mas vocês vão entender mais pra frente. Eu multiplico ambos os lados por e elevado a m. Eu multiplico sabiamente ambos os lados por e elevado a m. Fazendo as operações algébricas, a gente tem o quê? E elevado a 2m menos, isso aqui vai ser o quê? O E elevado a m menos m, 0, igual a 2x, que multiplica E elevado a m, certo? Vamos pegar todo mundo e trazer para o primeiro membro. O E elevado a 2m menos 2x, que multiplica E elevado a m, isso aqui vai ser o quê? Menos 1, né? Menos 1 vai ser igual a 0. A gente pode ir além, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode, na verdade, transformar isso aqui em uma outra coisa equivalente, né? A gente pode dizer que o E elevado a 2m é a mesma coisa que E elevado a m elevado a 2 menos 2x, que multiplica E elevado a m menos 1 igual a 0. Mas por que eu fiz isso? Ora, isso aqui é praticamente uma equação de grau 2. Se vocês não conseguem visualizar isso, vejam o seguinte, ó. Quem é o x da rodada? Né? Se for analisar o formato padrão de uma equação de grau 2. O x vai ser quem? O e elevado a m. Certo? Quem é o a?
Nesse caso aqui, ó, o termo que acompanha o x vai ser 1. Quem é o b? Menos 2x. Quem é o c? Menos 1. O que a gente vai aplicar? A fórmula quadrática para conseguir resolver toda essa equação. Então, vamos apagar aqui. Eu vou deixar isso, vou apagar isso aqui também. Tá, isso aqui é o que a gente tem agora. E eu vou aplicar a equação quadrática para a gente isolar o termo e elevado a n. Então, vamos lá. Menos b, certo? Menos b, menos 2x, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c, sobre quem? 2a. Desenvolvendo isso, nós temos 2x mais ou menos 4x quadrado mais 4, correto? Sobre 2. Ora, aqui eu posso pegar um fator comum em evidência, pegar o 4, vai ficar 4 que multiplica x quadrado mais 1. Então, olha só. 4 que multiplica x quadrado mais 1 sobre 2. Ora, eu posso tirar a raiz de 4, certo? Ele vai para fora como sendo 2. Epa. 2 raiz de x quadrado mais 1 sobre quem? Sobre 2. Eu posso simplificar mais ainda essa relação, ó, dividindo todo mundo por 2. Vai ficar x mais ou menos raiz de x quadrado mais 1. E agora tem um detalhe importante, vou apagar isso. Um detalhe extremamente importante. A gente tem o quê? A fórmula quadrática a gente encontra o x, mas o nosso x é o e elevado a m. Então, o e elevado a m vai ser igual a x mais ou menos raiz de x quadrado mais 1. Perfeito. Eu vou logo trocar, para não confundir, esse m aqui é o próprio g de x. Certo. O m é o próprio g de x. Mas aí vocês percebam aqui, ó. A base ela é positiva. E ela vai estar elevada ao g de x. Existe algum número aqui que satisfaça a condição dessa coisinha aqui ser negativa? Não, tá? Nesse caso, eu posso apagar a opção do menos aqui, porque aqui é mais ou menos, certo? Só que esse carinha aqui não pode ser negativo. É claro, não é só por isso, né? Porque o resultado disso aqui sempre vai ser maior do que isso. Então, se esse cara for negativo e eu subtrair desse cara, esse valor aqui também vai ser negativo. Mas isso não pode ser negativo de jeito nenhum. Então, eu posso simplesmente retirar, é claro, explicando lá na demonstração, o porquê que eu posso tirar esse menos aqui. Então, o e elevado a g de x vai ser quem? Vai ser o x mais raiz de x quadrado mais 1. E agora, para acabar, eu coloco o logaritmo natural em todo mundo, de forma esperta, para conseguir terminar a questão. Ora, logaritmo natural de e elevado a g de x vai ser quem? Vai ser o próprio g de x pela definição de função inversa. Então, g de x vai ser quem? O logaritmo natural de x mais a raiz de x quadrado mais 1. Quem é g de x? Justamente o arcosseno hiperbólico de x. Certo? Para responder, é claro, não coloquei a definição completa, né? Função g, que ela vai dos reais até os reais, que pode ser expressa como g de x sendo igual ao logaritmo natural de x mais a raiz de x quadrado mais 1. Então, esse carinha aqui é justamente o arcosseno hiperbólico
dx. Para fazer o acosseno hiperbólico de x, utiliza-se a mesma linha de raciocínio, só que vai ter uma diferença aqui, ó, contra o domínio imagem, que você vai ter que restringir. No final vai ser praticamente a mesma coisa, trocando mais pelo menos.